Então, irmãos, vamos continuar naquela palavra, né? Em cima de Romanos 12, versículo 1 e 2, né? Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Na semana passada, para quem não assistiu, se você que está ouvindo a gravação não assistiu, e para vocês que estão aqui, se não assistiram ou não estiveram, tem a gravação lá no grupo. Dei uma olhada lá, eu dou uma contextualizada de como Deus foi falando comigo há mais ou menos uns... Hoje é quarta, né? Uns 13, 14 dias atrás. Já vai fazer 2 semanas. Amanhã faz 2 semanas, na verdade. Quinta-feira, né? Há mais ou menos 2 semanas atrás. E desde lá eu venho ruminando essa palavra, né? Ruminar, né? A vaca, ela mastiga, engole, depois de um tempo... Ela tem mais de um estômago, né? Depois de um tempo aquilo volta para a boca, ela mastiga mais um pouco, ele volta para dentro. Ou seja, vai e volta, vai e volta. É ruminar isso. Então, ruminar a palavra. Você pega ela crua, mastiga, engole, aí volta de novo, você mastiga mais um pouco, até ela estar realmente pronta para ser digerida, né? Eu acho que isso é o meditar dia e noite na palavra, meditar no Evangelho, né? Então, eu estou ruminando essa palavra, estou até hoje, na verdade, e vou continuar, não sei por quanto tempo. Eu estou lendo o livro de Provérbios, né? Estou avançando no livro de Provérbios, mas eu sempre volto a essa palavra aqui e agora estou me concentrando nela para compartilhar com vocês. Na vida particular, eu estou lá com ela e com Provérbios e flertando com Eclesiastes, porque eu acho que vai ser a próxima coisa que Deus vai mandar falar para vocês. Eu acho não, ele já falou que vai, eu só não sei quando. Então, em algum momento a gente vai fazer o link disso com Eclesiastes. Mas Romanos 12, 1 e 2, né? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos ou o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século ou com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento ou da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, eu não preciso mais ler esses versículos, porque todos os dias de manhã eu rumino eles. Então, e repito eles para mim constantemente. Eu já expliquei aqui qual é o contexto, de que a mente transformada faz você alcançar a mente de Cristo, vamos dizer assim. A gente nunca vai alcançar plenamente, né? Porque os pensamentos dele são maiores que os nossos, mais altos que os nossos, mais perfeitos, mais completos, mais plenos que os nossos, conforme diz lá em Isaías. Mas nós nos esforçamos para permitir que a mente de Deus nos alcance e transforme o nosso coração aos poucos, né? E aí, nessa caminhada, a gente vai se moldando ao caráter de Cristo, e o caráter de Cristo vai sendo gerado em nós. E à medida que ele vai sendo gerado em nós, nós vamos sendo Cristo na vida das pessoas, que é onde a gente vai chegar um pouquinho mais na frente. Mas, se tem dúvida, vê lá no vídeo 1, no vídeo anterior. Mas, vamos lá, no verso 1, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos, o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse é o versículo 1. Falamos na nossa última conversa pelas misericórdias de Deus, que é o início que ele fala, né? Por que você se motiva ao sacrifício? Por que você se motiva à entrega? Por que você se motiva a buscar um relacionamento com Deus? Porque você entende que a misericórdia dele te alcançou primeiro. Você o ama porque ele te amou primeiro. O primeiro passo veio da parte de Deus, não da nossa parte. Quando ele criou a humanidade, ele criou a humanidade por amor. Ele tinha a obrigação de te criar, Arcelino? Ele tinha a obrigação de te criar, ele não tinha obrigação de te criar. Ele te criou e ele poderia te criar como um autômato. O que é um autômato? Um completo robô
sem qualquer tipo de vontade, sem qualquer tipo de paixão, sem qualquer tipo de inclinação, ele poderia te criar assim? Ele poderia. Ele naturalmente, espontaneamente, ele quis te criar a imagem e semelhança dele. Eu já falei isso, né? E a imagem e a semelhança de Deus quer dizer com as faculdades de Deus. Não é fisicamente a semelhança de Deus, mas com o intelecto, com emoções, com expressões. E quando ele criou você assim, com essa plenitude de vontade, vamos dizer assim, ele já sabia que você pecaria. Se ele já sabia que você pecaria, então por que ele mesmo assim criou? Ele, pô, eu já estou vendo que vai dar errado, não vou fazer, né? Então porque ele mesmo assim ele quis te criar por um ato voluntário e deliberativo de amor. Falando assim, caramba, vou criar o Gomes, que é pecador, que é pequeno, que é miserável, que é um servo limitado, mas mesmo assim eu vou trazer ele à existência entre as possíveis criações de mundo que Deus poderia fazer. Ele escolheu criar esse mundo aqui, aonde está o Gomes, o Arcelino, e onde nós estamos reunidos hoje no dia 23, no dia 23 de novembro, às 12h58, nesta sala, falando dele. No mundo possível, ele poderia falar assim, não, Arcelino está fora. Por isso que Davi fala, olha, ele me conhece, né? Quando eu ainda era substância informe no ventre da minha mãe. Todos os meus dias estão escritos no seu livro. Antes da palavra vir a minha boca, tu já sabe muito bem. Ou seja, ele já te criou e te formou sabendo da tua miserabilidade. E ele fez isso por amor. E aí, ele suportou com longanimidade os teus pecados e os da humanidade durante muito tempo. E ele providenciou um escape para você. E quando você começa a entender isso, você fala, caramba, tanta coisa que eu fiz, faço errado todos os dias. Tantas e tantas vezes que eu magoo Deus. Você não suportaria ser magoado por uma pessoa tantas e tantas vezes como você magoa Deus. Como você decepciona Deus. Na verdade, quando você é magoado ou decepcionado por alguém que você ama, você sente aquela dor insuportável, sente o peso talvez de se sentir traído, de se sentir rejeitado, de se sentir injustiçado. Pô, mas eu fiz, eu fui, eu falei, eu agi e a pessoa me paga assim. Isso porque uma vez ou outra que isso acontece. Agora você faz isso todo dia com Deus. Todo dia. Por quê? Porque se a diferença da mágoa, de comportamento e caráter entre você e a pessoa que te magoou é o que provoca a tua mágoa, o teu desapontamento, as tuas feridas emocionais, pense que essa diferença de comportamento e de caráter não é tão grande porque você também é tão falho quanto a outra pessoa. Agora, e entre você e Deus? Essa diferença é infinita. Então, o tamanho das suas faltas, da tua miserabilidade é gigantesca. E Deus passa por isso todos os dias. Ele te suporta, vamos dizer assim, todos os dias. Ele te olha e continua te amando. Ele te olha e continua exercendo misericórdia. Ele te olha e continua falando, mais um dia para você chegar à conformidade do meu filho. Olha, mais um dia, Arcelino, para você chegar à conformidade do meu filho. Por quê? Porque se você não chegar à conformidade do meu filho, Arcelino, a gente não vai poder ter uma relação. A gente não vai poder conviver. Por quê? Porque se eu permitir que você venha à minha presença como você está, você vai ser consumido. Não tem uma passagem em Hebreus que fala que Deus é fogo consumidor? Por que ele é fogo consumidor? Porque ele é mau? Não, ao contrário. Porque ele é perfeitamente bom. E nós não somos. Tem uma pregação do Paul Washer que é interessante, que ele fala que a notícia mais terrível do evangelho que você pode anunciar às pessoas é que Deus é bom. Por quê? Porque nós não somos bons. Então a gente fica numa sinuca de bico. Então quando você entende essa misericórdia de Deus, é essa misericórdia que te move. Não é aquela vontade de se aperfeiçoar em si mesmo, de evoluir, de progredir pelo esforço e pelo mérito próprio. É aquele sentimento de, caramba, eu não sou nada e Ele é tudo.
Eu não fiz nada e ele fez tudo. Meu amor não é nada e o amor dele é tudo. E aí aquilo vai te abastecendo, é aquilo que é o propulsor que vai te levar até a presença dele. Então, rogo-vos, pois, irmãos, por essa misericórdia. Ele está dizendo assim, eu rogo que vocês se lembrem disso. Todos os dias vocês se lembrem quem vocês são. Todos os dias vocês se lembrem quem Deus é. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo, os vossos corpos, em sacrifício. Aí eu falei, o sacrifício, né? O sacrifício vivo, ou seja, o sacrifício pleno, que comporta todas as áreas da tua vida. Ou seja, o animal, quando era sacrificado, ele não era só, leva só a perna dele para queimar no fogo do tabernáculo, né? Não, a gente leva só uma parte do animal e depois o resto ele continua vivendo sem uma perna, ele continua... Não, é por inteiro, é por completo. O sacrifício é isso. Agora, o vivo é todas as áreas da tua vida, em todos os aspectos, porque o sacrifício em si é um morto, né? O animal é morto no altar. Então, quando eu falo assim, aquele animal é um animal sacrificado, é um animal morto. Só que ele está dizendo assim, não, eu quero você um sacrifício vivo, ou seja, em todas as áreas, em tudo que você pensa, em tudo que você faz, em todos os aspectos da tua vida em que você age, né? Ou seja, você se doa a Deus na sua família, você se doa a Deus no teu trabalho, você se doa a Deus nos seus relacionamentos na faculdade, você se doa a Deus para o teu vizinho, para a sociedade onde você está inserido, você se doa a Deus na tua igreja, a igreja onde você está congregando, para a igreja como um todo e para aquela comunidade local onde você está congregando, seja na casa de alguém, seja num templo, seja na rua, ou sei lá, onde for que você está congregando, né? E você se doa, você se entrega por completo. Esse é o sacrifício vivo. E o sacrifício santo? Aí foi onde eu parei, eu não falei na última. Sacrifício santo, pessoal. O que é santo? O que é santo? A palavra santo. Separado. Santidade é separação. Sacrifício santo é um sacrifício de separação. Lembra quando eu falei que o cerne dessa mensagem está no verso 2? E não vos conformeis com esse mundo, com esse século. O que é se conformar? O que é se conformar? Se eu jogo a água numa garrafa, ela toma a forma da garrafa, né? Aí se eu tiro da garrafa e jogo no copo, ela toma a forma do copo, né? Se eu tiro do copo e jogo numa caixinha quadrada, ela toma a forma... Ou seja, a água se conforma, né? Ela vai tomando a forma, ela é líquida, ela é fluida. E a palavra de Deus fala assim, você não pode ser fluido, não. Você não pode se conformar com esse mundo. Quando ele fala assim, não se conforme com esse mundo, e a gente olha que ele fala para você ser um sacrifício santo, ele está dizendo assim, você é separado, é perfeito. O sacrifício santo, separado, do Antigo Testamento, era aquela ovelha sem defeito. Era aquele animal sem defeito, com a pele perfeita, não tinha feridas. É aquele animal separado. Ele está dizendo assim, olha, você busca o quê? Ser imitador de Deus, você busca o caráter de Deus para você ser separado. Porque se as pessoas começam a olhar para você e enxergam em você a semelhança do resto do rebanho, vamos dizer assim, você não é sacrifício santo. Se eu olho para o Arcelino, olho para o Ferreira, olho para o Carvalho, e eu não consigo distinguir a diferença dele, que se diz cristão, para um cara que está ao lado dele e que não é cristão, tem uma coisa errada com o cristianismo dele. Eu tenho que olhar para ele e não tenho que ter dúvida. Cara, esse cara é diferente. Por que ele é diferente? Porque ele fala diferente. Porque ele pensa diferente. Porque ele reage diferente. Porque a postura dele é diferente. Porque ele valoriza as coisas diferentes. Enquanto o mundo valoriza riqueza, enquanto o mundo valoriza lazer, enquanto o mundo valoriza dinheiro, enquanto o mundo valoriza mulheres ou homens, dependendo do sexo, valoriza o sexo, então vamos dizer assim. Enquanto o mundo valoriza essas coisas, você sabe que elas são instrumentos para algo maior. Veja, eu não estou dizendo que tudo que você se depara no mundo é em si pecaminoso. Paulo fala um pouco disso, ele fala que todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém, né?
todas as coisas são lícitas, mas ele não se deixa dominar por essas coisas. Ali, naquele versículo especificamente, ele está falando de comida. Mas tem um princípio por trás daquilo que se aplica a todas as coisas. Ou seja, eu dei, não sei se foi aqui ou se foi em casa, agora já começo a confundir o que eu falei em casa ou o que eu falei aqui. Mas acho que foi na reunião lá em casa. Né, poxa, é lícito, e isso também falei para o Arcelino na última reunião. Né, às vezes a gente pode se condenar por coisas lícitas, resumindo, né, para a gente não perder muito tempo. Isso que é um, digamos assim, o mais perigoso. Porque se eu chegar para vocês e falar assim, pessoal, prostituição, pecado ou não? Ninguém tem dúvida, né? Vou me prostituir, vou ganhar dinheiro na rua vendendo meu corpo, um exemplo. Né? É pecado ou não? Acho que aqui ninguém tem dúvida. Né? Agora, se eu falar assim, assistir Netflix, pecado ou não? Depende. Vamos pegar nem Netflix. Assistir um filme que não tem sexo, não tem erotismo, não tem digamos, valores explicitamente igual à prostituição, claros como pecaminosos na Netflix. Pecado ou não? Depende. Por que depende? Mas se você botou um filmezinho, né, PG-13, né? Seria um filme para criança, sem muita coisa, tal. Depende, se aquilo domina você, é pecado. Ou seja, se você troca... Cara, às vezes eu tô em casa, quando eu tô com a minha esposa, a maioria das coisas que eu assisto, para não dizer todas que eu assisto em Netflix, Amazon Prime ou qualquer outro streaming, é com a minha esposa. Eu não me lembro a última vez que eu assisti uma coisa sozinho. Porque quando eu tô sozinho no ônibus, quando eu tô sozinho no carro, eu boto um podcast, eu boto uma pregação, eu boto tal, entendeu? Porque eu falava, caramba, isso aqui vai me alimentar. Quando eu tô na Netflix com a minha esposa, o propósito em si não é a Netflix. É o quê? É a esposa. Vocês estão percebendo? Então, assim, tudo é ferramenta, pessoal. Depende de como você usa. Então, se você olha para uma pessoa e você não vê diferença dela em relação a um outro que não se diz cristão, ou seja, aquela pessoa fala, mas eu creio em Cristo, eu creio que eu preciso de salvação, tal. Mas isso não mudou a maneira dela pensar. Ela continua pensando como antes. Outro dia eu vi uma pregação interessante, o pregador, acho que foi o Luciano Subirá. Ele falava assim, se um traficante se converte, todo mundo aqui acredita que um traficante pode se converter? Ok. Mas você acredita que após se converter, ele tem que mudar de ramo ou não? Você acha que uma prostituta pode se converter? Então, e depois de se converter, ela tem que se mudar de ramo ou não? Então, por que a gente acha que quando a gente se converte, a gente não precisa mudar nada na nossa vida? Porque você está cego, enganado, achando que a prostituição e o tráfico de drogas é um pecado que pode motivar a tua mudança de hábito, enquanto as outras coisas que você fazia não. Mas você está no mesmo patamar. São pecados com consequências para a sociedade diferentes. Mas diante de Deus, pecado é pecado. Postura é postura. Então, você tinha um estilo de vida antes de se converter. Nesse teu estilo de vida que você vivia, né, Deus não tinha lugar de honra no trono. Aí você diz que se converteu, mas continua levando o mesmo estilo de vida? Você está igual a prostituta que se converteu e continua fazendo o programa. Ou o traficante de droga que se converteu e continua traficando droga. Só falando assim para você entender o tamanho do peso de responsabilidade que você tem em honrar o nome de Deus. Povo que se chama pelo meu nome, né? Povo que se chama pelo meu nome. Ou seja, Deus te adotou e falou assim, cara, eu vou te dar o meu sobrenome. Né? No meu caso, o meu sobrenome é Dantas de Carvalho. Vou pegar o meu Carvalho. Digamos que eu adotei o... Qual é o teu primeiro nome? Samuel. Adotei o Samuel ali e botei, agora você é meu filho, por isso que teu sobrenome é Carvalho. Pô, ganhou o sobrenome, meu sobrenome, né? Cara, o peso de responsabilidade, ele fala, agora todo mundo sabe que eu sou filho do Dantas. Então, se eu sou filho dele, caramba, qualquer merda que eu fizer, meu nome está associado a ele.
Aí você diz assim, caramba, eu sou filho de Deus. Aí você vive o mesmo estilo de vida de antes. O teu sacrifício, apresentei os vossos corpos, ou seja, a tua vida que tu está dizendo assim, eu estou entregando a Deus a vida no altar. Mas você não está entregando por completo e ela nem é santa. Então você já não se encaixa nesse verso aí. Com isso, você não... é uma simbiose. Você tanto não renova a tua mente, quanto você não tem a mente renovada. Ou seja, você não tem a mente renovada porque não faz isso para fomentar a tua mente se renovar. E aí como você vai enxergar as coisas diferentes? Como você vai passar por uma tribulação dando graças a Deus pela tribulação, conforme o Tiago diz, né? Que é você ter que ter alegria ou agradecer pela oportunidade de passar a tribulação, porque tribulação produz perseverança e vai gerando um caráter aprovado. Você nunca vai conseguir fazer isso. Por quê? Porque a tua mente ela não foi transformada. Porque você continua vivendo o mesmo estilo de vida. Se Deus existe para você, se Deus é real. Pessoal, olha só. Se Deus é real para você, cara, eu creio que Deus é real. E o mundo espiritual é real. E as coisas da salvação, elas são reais. Então, como você pode valorizar as coisas desse mundo acima das coisas de Deus? Ah, mas eu valorizo. Mas se você valoriza, então Deus não é tão real assim para você. Ele é uma ideia. Ele é um conceito interessante. Tipo assim, você tem simpatia pela ideia de que Deus existe, mas você não acredita que Deus existe. Por que você tem simpatia? Porque, vamos lá, os valores do cristianismo são bons valores? Ajudam a edificar boas famílias? Ajudam a construir uma sociedade estável e bem, e justa, e igualitária, e amorosa? Sim. Ninguém tem... Bom, pessoal, nem o ateu ele vai falar contra isso. Inclusive, outro dia eu estava ouvindo um vídeo de um ateu, eu sigo ele é um nômade digital, né? Acho que é Rafael Scapella o nome dele. E ele vive viajando por vários países do mundo, tal, aí faz vídeos falando da profissão, como é que você se torna um nômade digital, como é que você tem liberdade de viajar. Ele é ateu. Mas ele falou que as melhores sociedades em que ele visitou mais de 40, 50 países, as melhores sociedades são aquelas que têm a base judaica cristã na sua construção. Ele fala assim, apesar de eu não ser cristão, eu acho que uma nação ela tem que adotar os valores do cristianismo. Ele falou assim, Jesus é bom para um país. Até o ateu reconhece isso. Talvez você tenha simpatia por isso. Por quê? Porque isso, no fundo do teu coração, você acha que é bom. Mas talvez falte você entender que Deus é real, pessoal. E se Deus é real, Ele é santo. E se Ele é santo, Ele não pode ter comunhão com o pecador. Se Ele não pode ter comunhão com o pecador, como é que você vai viver com Ele? Se Ele tem que exercer justiça? Se Deus é real e tudo isso é verdade, o céu é real e a condenação também é. Ele que não tinha obrigação de te criar, te criou por amor. Mas você tem um prazo de validade para você decidir se você crê e quer conviver com Ele ou não. O que você vai fazer com esse prazo de validade está nas suas mãos. Se você quer trocar a tua eternidade de relacionamento com Deus por 80 anos de uma vida assistindo Netflix, eu estou generalizando, tá? Netflix. Eu tenho Netflix, eu gosto de Netflix e assisto Netflix. Mas eu estou falando, tudo tem um propósito, né? Nunca Netflix vai ser mais importante que Deus. Ou qualquer outro tipo de lazer, ou qualquer outro tipo de atividade. O sacrifício santo é isso. É um sacrifício de separação. E aí, esse sacrifício é o quê? Agradável. Por que é agradável? Se vocês observarem, eu acho que eu tenho até que adiantar isso. Ó, ele fala assim, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Lá embaixo, no verso 2, ele fala, né? E não vos conformeis com este mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é agradável e o sacrifício é agradável. A palavra agradável aparece nas duas tríades, né? As outras duas palavras são diferentes, do verso 1 e no verso 2. Mas agradável aparece nos dois. Ou seja,
O teu sacrifício é agradável porque a vontade de Deus também é agradável. Então ele está dizendo assim, caramba, o que eu estou fazendo é para o teu bem. E se você entende que é para o bem, aquilo se torna algo feliz, vamos dizer assim. Você se sente satisfeito de estar passando por aquilo. Aquele sentimento de, caramba, estou passando tribulação. Ah, por quê? Por que eu estou passando tribulação? Porque eu resolvi me doar. Eu resolvi ser um sacrifício vivo e santo a Deus. Pessoal, ser um sacrifício vivo e santo a Deus é agradável? É, se você estiver na dimensão de compreensão que aquilo é a vontade de Deus, que é agradável, que é boa. Por quê? Porque a vontade de Deus ela é boa e ela é perfeita. Ela é boa, ou seja, não tenho dúvida que o que Deus está fazendo é para o bem. E qual é o maior bem que Ele quer para você? Transformação do teu caráter. Tua salvação. Então, se a vontade de Deus ela é boa, se a vontade de Deus ela é perfeita, ou seja, não houve um engano, não foi por acaso, então ela é agradável. Por quê? Porque é para o bem. Aquilo é para você se aperfeiçoar. Né? A Eliane, assim como eu, tem um filho autista, certo? Quantos anos tem seu filho? Vai fazer 7, sexta-feira. 7. Amém. A minha fez 6, agora em outubro. Ok. Caramba, eu tenho certeza. Eu nunca conversei com ela sobre isso. Mas se algum dia eu for conversar, eu tenho certeza que ela vai falar que em algum momento da vida dela, ela teve dúvidas do porquê ela está passando por isso. Por que eu e não a vizinha? Sim. Por que aquela pessoa que teve o filho perfeito... Não, por que aquela pessoa que é pedófila, que é bandido, que é traficante, que teve 10 filhos com 10 homens diferentes, por que os filhos são perfeitos e o meu, que eu amei, que eu sonhei, que eu desejei, ele veio autista, entendeu? Se a pessoa achar que o mundo não tem um propósito, que tudo é sem... Eu vou usar uma outra expressão. Que você não está numa missão, achar que não tem direção para aquilo ali, realmente você enlouquece. Por quê? Porque não é justiça. Como assim não é justiça? Porque você está aqui fazendo bem, tal, e o cara no Congresso está roubando, está desviando dinheiro, fazendo falcatrua, vivendo uma vida de bonança. Vocês dois vão morrer. Se não há Deus, não há justiça. Se não há justiça, ele teve uma vida bem-aventurada, você não. É isso? Você, tipo assim, você desperdiçou a tua vida. Ele não, por quê? Porque ele buscou o máximo prazer que ele podia, com o máximo de meios que ele podia, não importando quem ele tivesse que atropelar, matar, roubar, destruir e tal. Ele que estaria certo se Deus não existe. Pai, que mundo seria esse? Por quê? Porque algumas dessas coisas estão além do seu controle. Pô, mas aquele cara fez, roubou, adulterou, fez de tudo, tal, pai, o filho dele é perfeito. Daí eu, fiz aqui o bem, orei a Deus, desejei ardentemente essa gravidez, sou uma mulher que honra meu marido, meu marido também me honra, a gente tem uma família, tal, quero dar um menino autista. E aí é luta, a vida inteira luta. Aí não tem como dizer que a vontade de Deus é agradável, mas se você entende que ela é boa e ela é perfeita, aí ela se torna agradável. E aí o teu sacrifício é agradável. Você vai sorrindo, assim, caramba, Deus me pediu o meu filho. Vou usar ela como exemplo. Deus me pediu o meu filho. Deus me pediu a minha saúde. Tem propósito, né? Sim. Você está numa missão. Você entende que, caramba, isso aqui é uma missão. Esse momento que eu estou passando é um momento de missão. Toda missão, ela tem um propósito. Toda missão, ela quer chegar a um objetivo. Quando você entende que você está numa missão, as coisas começam a se estruturar e fazer sentido. E aí, você faz isso por quê? Porque o teu entendimento está renovado. Né? Por isso que ele termina o verso 1 falando o quê? Que é o vosso culto racional. Não é pela emoção. Não é porque... Aí a gente tem que fazer uma distinção. Se você entende tudo isso que eu falei,
né? Que o Deus é o Deus da misericórdia, que o sacrifício ele é pleno, tanto de corpo inteiro como em todas as áreas da tua vida, que ele é santo, que exige de você separação e que você está numa missão que é o agradável, você vai ter a força necessária para todo dia de manhã decidir se sacrificar. Decidir. O contrário disso é você não entender, é você não saber. E aí, quando você está mal e a palavra de Deus vem ao encontro da necessidade, da carência do teu coração, aí você chora na igreja, chora no culto, entendeu? Aí o pastor, o líder lá faz o apelo, aí você vai lá no apelo, aí já foi em 1000 apelos, né? Aí vai pro apelo e volta, e chora, e tal, né? E diz, né? Até soluça, né? Aqui assim, né? Aqui, né? Chorando assim, naquele... Essa palavra foi pra mim. É tipo isso, né? Eu tenho certeza que foi pra mim, foi de Deus, tal. Mas você conhece pessoas assim? E a pessoa não muda. Ela não muda, é porque ela não entendeu isso ainda. A mente dela não foi renovada. Ela é levada pelo quê? Pelos sentimentos. Quando ela tá bem, ou tem uma pessoa que é ao contrário, né? Esse aqui foi um exemplo que eu dei da pessoa que está sofrendo e veio porque aquilo emocionalmente preencheu uma carência. Tem a pessoa que é o contrário, a pessoa que tá bem, aí ela tá mal, não, a pessoa tá mal, aí ela tem uma carência, a palavra de Deus vem e ela se aproxima de Deus. Aí tem a pessoa que é o contrário, né? Que ela tá bem e ela vê aquilo ali uma confirmação de Deus. E aí ela tá naquela euforia de que Deus prospera, Deus faz, olha o que Deus fez aqui, olha tal. Mas aí são dois extremos numa mesma realidade, né? Porque aí, pro que tá bem, se ele sai do estado de bonança, ele não consegue ver o senso de missão. E pro que tá mal, né? Se não há um preenchimento da sua carência, ele também não vê um senso de missão na provação que ele está passando. E aí ele se desvia, e aí ele enfraquece, e aí, não consigo mais orar. Pô, todo mundo já ouviu isso. Se é que não estão fazendo isso. Né? Não consigo mais orar. Não tenho mais alegria em ler a Bíblia. Não tenho força para me reunir com os irmãos. É que se a gente não estivesse nessa sala aqui com tanta gente do lado, eu ia ser mais enfático agora, ia falar alto, né? Deixa de ser fresco. Deixa de historinha. Não consigo me reunir quando você é tetraplégico? Se não for, meu irmão, decida. Deus é real para você? Toda essa dinâmica da salvação que eu falei é real para você? Se for real para você, assuma isso como uma verdade. E aí assuma as consequências dessa verdade. E as consequências dessa verdade que vão te levar ao sacrifício vivo de todos os dias. É por isso que eu repito essa palavra para mim todos os dias de manhã. Porque de manhã, eu gosto de manhã, porque você acorda, é tipo assim, é a primeira coisa que eu faço. É 1 hora para ficar com Deus ali. Porque normalmente eu levanto primeiro em casa, tá todo mundo dormindo, então eu tenho aquele momento para eu e Deus. Para quê? Para me preparar para as lutas que virão durante o dia, para as várias missões que vão aparecer durante o dia. Tem a grande missão da tua vida e tem pequenas missões subsidiárias. É quase um GTA. Né? Tem a grande missão e aquelas quests, né? Falei aqui para os caras dos jogos aqui, né? Que você vai... É isso. A vida cristã é basicamente isso. Você acorda, eu tenho a minha grande missão, todo dia eu tenho que me reforçar, pensando, caramba, isso daqui está na medida da vontade de Deus. E aí eu vou responder, para encerrar, né? 26, a pergunta que me fizeram, acho que foi o Gomes que fez semana passada, né? Poxa, mas você tem a mente renovada. E você já começa a pensar assim, caramba, você não ora mais, Deus, muda minha esposa, visita ela, transforma ela. Você, na verdade, fala assim, Deus, se mostra ela sim, mas através de mim. Visita ela,
através das minhas atitudes. Fala com ela através das minhas palavras. Você está querendo que Deus transforme o teu caráter para você ser o Cristo da sua esposa. Hoje de manhã eu pedi, falei, Deus, se for eu que for levar a palavra hoje lá para aquele grupo, que eu seja o Cristo para aquelas pessoas. Vocês têm que estar olhando para mim assim e falando, caramba, Jesus. Caramba, Jesus está falando isso, não é? Não é o Dantas que está falando. Se você tem esse sentimento, né? Você consegue dar a outra face na hora que o tapa vier e você consegue dar a capa na hora que te tomarem a túnica, ou a túnica na hora que te tomarem a capa. Agora, me perguntaram assim, pô, então como é que eu oro livrai-nos do mal, né? Então como é que eu me posiciono em relação ao mal? Então, deixa vir, né? Veja bem, Cristo quando estava no Getsemane, ele tem duas situações aí, né? Tem a situação do, cara, eu recebi uma direção de Deus. Cristo. Não, vai para o Getsemane e lá vai acontecer. Tanto que ele sabia que Judas ia trair ele e deu essa direção. Olha, o cara que está comendo comigo aqui no prato, comendo do pão comigo no prato, que vai me trair. Quando Judas chega, ele fala para Judas, ó, faz o que você tem que fazer. Ou seja, ele já sabia que era ali, naquela hora, naquele momento, então ele tinha uma direção de Deus. Assim como Paulo, que já sabia que ia para Roma e ia padecer por direção de Deus. Mas da mesma maneira, Paulo estava em Damasco. E quando vieram atrás dele, ele foi descido dos muralhas da cidade num cesto. Se fosse assim, ele não fugiria. O próprio Cristo, quando estava em Nazaré, quiseram apedrejar ele. E ele fugiu do meio da multidão. Diz a palavra que ele desapareceu do meio da multidão. Né? Se fosse assim, ele também não teria se evadido. Né? Veja, tem duas maneiras de você fazer isso. Você está vindo na rua, está vindo um cara, caramba, naqueles túneis que atravessa ali o eixão, né? Onde você passa de uma quadra para outra, né? Pô, ali é meio estranho às vezes, principalmente de noite, né? Aí você está vindo ali, está vindo uma outra pessoa ali. Aí você, caramba, está vindo outra pessoa ali. Ah, mas eu não posso orar, livrar-nos do mal, porque o mal vai ser para a glória de Deus. Pessoal, pelo amor de Deus, não é isso que a palavra está dizendo, né? Fuja, se precavenha. Né? Entrar na tua casa, vão te assaltar, vão te roubar, você tem uma arma, se defenda. É isso, se defenda. O que eu estou tentando dizer é, mas, Senhor, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Né? Aí você estava naquele túnel, entre uma pista e outra, tem aquela área gramada, né? Aí você saiu ali, tinha um capanga do cara esperando ali, um parceiro, e mesmo assim você foi assaltado. Ok, eu fiz a minha parte, mas o Senhor quis que acontecesse. Eu fiz o que foi possível. Então, eu vou entregar isso nas tuas mãos. Pô, entraram na minha casa. Pô, me assaltaram. Pô, eu tentei me defender, não consegui. Pô, Senhor, eu vou entregar o resultado disso nas tuas mãos. Por quê? Porque eu estou entendendo que tudo é uma missão e que Deus está no controle. A vontade de Deus é boa, é agradável, mas ela é perfeito, então aconteceu como tinha com você. Percebe? Então tem duas coisas, é o tentar, mas o resultado não está com você, não está nas tuas mãos. Você faz o que está nas tuas mãos e o resultado cabe a Deus. E tem a direção, aí é outra coisa. Aí não, vá ali e vai acontecer isso. Os morávios, já ouviram falar dos moravianos? Foi um grupo de fervorosos adoradores que inspiraram John Wesley no ministério dele. Eles tinham uma prática missionária muito pujante. E tem a história de 2 moravianos que eles se venderam como escravos. Veja o que eu estou falando. Os caras eram livres. Eles se venderam como escravos, ou seja, para viver como escravos para sempre, nas mãos de seus novos donos. Eles abriram mão da liberdade deles para poder pregar a palavra para os escravos. É uma total loucura. Mas eles tinham direção de Deus para isso. Amém? Então, que essa palavra fique no coração de vocês e no nosso próximo encontro eu vou para o verso 2. Tá ok? Fiquem com Deus.